Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 39 fragmento de estrela, 5. É um pouco apertado aqui, hein? Pode parecer estranho no começo, mas pense nisso como sua própria casa. Depois que Cronos abriu a porta da frente, Rhea acenou para que ela entrasse. Min Sha Yang parou em frente ao suporte da porta da frente. Seus dois olhos ficaram redondos. Isso, é apertado? Min Sha Yang sentiu que a interpretação do mundo de pequeno ou apertado mudou muito desde a última vez que ela se aventurou pelo mundo. A casa de Sesha era, na verdade, muito grande. O gramado da frente era vasto, com grama verde e diversas plantas plantadas por toda parte. A casa em si tinha 3 andares e parecia ter saído de um drama. Para Min Sha Yang, que morava em um estúdio apertado com a mãe e o padrasto, o tamanho da casa e do terreno pareciam inacreditáveis. O saguão de abertura em si era maior do que o estúdio em que ela morou anteriormente. Bem, eles são pessoas tão boas, então é claro que devem ser ricos. Eles provavelmente estão muito bem de vida. No entanto, Min Sha Yang logo entendeu o significado das palavras de Rhea. Como Sha Yang não havia experimentado o dia do início, ela realmente não entendia o que isso significava. Mas sabia que Cronos e Rhea eram figuras que desempenharam um papel importante nisso. Foi porque eles eram tão poderosos e fortes que possuíam uma visão tão relaxada e calma de tudo? Ou será que suas atitudes relaxadas e calmas permitiram que se tornassem poderosos e fortes? Embora ela não conhecesse os detalhes da família, Min Sha Yang percebeu que a família era muito unida. Então ela não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Seus próprios pais sempre precisaram de dinheiro e viveram vidas muito tensas. E como seus pais estavam sempre cansados e tensos, se alguma coisa os irritasse, eles explodiriam instantaneamente e gritariam de raiva. A violência doméstica era um dado adquirido e a casa estava sempre cheia de garrafas vazias de álcool. Deve ter havido muitos motivos para a mãe de Min Sha Yang abandoná-la e ir embora. Isso não significa que Min Sha Yang perdoou a mãe, apenas que ela entendeu a situação. Se algum dia ela fosse colocada no lugar da mãe, Sha Yang não sabia o que teria feito. Sua mãe sempre foi abusada pelo marido sempre bêbado e provavelmente se sentia estressada com a ideia de ter que sustentar a filha, que logo entraria na universidade. Sua mãe escolheu escapar de tudo isso. Assim, Min Sha Yang não pôde deixar de pensar, se sua mãe estivesse um pouco mais relaxada e calma, se ela tivesse um pouco de dinheiro sobrando, a própria Min Sha Yang teria vivido uma vida normal? Esses pensamentos giravam na mente de Min Sha Yang enquanto ela estava em frente à porta aberta. Ela sentiu que seria incapaz de voltar ao passado se passasse pela porta. Estava tudo bem para ela viver uma vida normal? Foi realmente bom para ela viver uma vida diferente? Naquele momento, Min Sha Yang, Sesha, que havia entrado antes de Sha Yang, estendeu a mão para Sha Yang. Você está visitando a casa de um amigo. Não pense muito sobre isso. Como se lesse a mente de Sha Yang, Sesha sorriu abertamente. Min Sha Yang assentiu. Obrigado. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso se formou nos lábios de Sha Yang. Você não está ferido em lugar nenhum, certo? Você está bem, certo? Claro, mãe, não importune, meu amigo está aqui. Ananta correu até a casa de Cronos após ouvir a notícia de sua filha. Ela foi pega de surpresa quando soube que sua filha havia caído em perigo. Ananta reservou um tempo para examinar a filha algumas vezes, apenas para ter certeza de que ela estava realmente bem. Embora se sentisse culpada por preocupar a mãe, Sesha também se sentia envergonhada pelas ações da mãe, que estavam sendo observadas pelo avô, pela avó e pelo amigo. No entanto, independentemente da posição da filha, Ananta examinou minuciosamente cada centímetro do corpo da filha antes de suspirar de alívio. E então, com olhos aguçados, bam, Ananta quebrou as costas da filha. Recue. O som do golpe nas costas foi tão alto que Min Sha Yang não pôde evitar estremecer. Mãe, isso dói. Claro que dói. Você acha que eu bati em você para não doer? Bam, pare com isso. Sesha tentou se livrar da mão de sua mãe, mas sua mãe, que era uma conhecida pessoa de alto escalão na torre, não planejava deixar sua filha escapar facilmente. Você só escolhe as coisas mais perigosas para fazer, não é? Se algo acontecer, eu lhe disse para usar um pergaminho de teletransporte ou me chamar. Além do fogo de Nephilim, havia muitas outras opções que Sesha poderia ter escolhido. Desde tenra idade, Sesha atraiu muita atenção indesejada, e se a verdade sobre ela ser uma espécie de dragão fosse revelada, ela teria mais problemas. Assim, Sesha e os outros ao seu redor fizeram muitos preparativos. Mesmo com o sistema da Terra desligado, essas outras opções estavam disponíveis para Sesha, mas ela decidiu não usar nenhuma delas. Foi isso que enfureceu Ananta. Sesha se sentiu injustiçada porque também tinha muito a dizer sobre o assunto. Depois de discutir com a mãe há algumas semanas, Sesha ainda não havia pedido desculpas à mãe. Seu orgulho estúpido a impediu de pedir desculpas à mãe, mesmo sabendo que ela aceitaria o pedido de desculpas sem dizer mais nada. Foi por isso que Sesha hesitou em ligar para sua mãe e como ela se viu presa dentro da esfera das trevas. Shai jovem. Correr. Sem esperar por uma resposta, Sesha agarrou o pulso de Sha Yang e arrastou-a até o segundo andar. Aquela garota, com uma expressão exasperada,
Ananta olhou para a figura apressada de sua filha. Ananta então se jogou sem vida em um sofá. Ela sentiu como se tivesse vivido algumas décadas nas últimas horas. Não seja muito duro com ela. Não era como se Sesha quisesse que algo acontecesse. Cronos, que leu os pensamentos de Sesha, falou calmamente com um sorriso. Ananta assentiu enquanto continuava a suspirar. Bem, eu estava extremamente frustrado. Sinto muito por ter agido de forma tão vergonhosa na frente de vocês dois. Não se desculpe. Que mãe não se sentiria frustrada? Cronos, que ainda se sentia culpado pela posição em que colocara sua prole, sabia da frustração que Ananta sentia. Então, a expressão de Cronos ficou séria. De qualquer forma, vou precisar conversar sobre esses seres chamados estrelas. Você sabe alguma coisa sobre eles? Ananta viu a expressão séria do deus do rei pela primeira vez em muito tempo. Não tenho a menor ideia. Já vi deuses e demônios com posições divinas relacionadas a estrelas e constelações antes. Mas nunca ouvi falar de seres que se referissem a si mesmos como estrelas. Dentro dos deuses e demônios, havia a ursa maior e a ursa menor da seita Shan, o Tauerê de Mênfis e até mesmo o Crios do Olimpo. No entanto, nenhuma dessas existências se referiu a si mesma como estrela. Assim, Ananta concluiu logicamente que essas estrelas eram de sua própria espécie. Mas Ananta não tinha ideia de onde elas se originaram ou como surgiram. Eles possuíam uma alma? Cronos governou o tempo e a morte. Ananta estava perguntando se Cronos poderia invocar suas almas e investigar mais. Mas Cronos respondeu à pergunta de Ananta balançando a cabeça. Não, e também achei isso estranho. Estranho. Significado. Eu os cortei com a foice, um instrumento que é essencialmente feito de tempo. Eles deveriam ter morrido, mas não possuíam alma. Os olhos de Cronos se estreitaram. Era como se eles tivessem flutuado no ar. Ou talvez tivessem retornado aos seus verdadeiros corpos. Eles possuíam existências, conquistas e lendas, mas não possuíam alma. Não tenho ideia do que isso significa. No começo, pensei que estava sendo enganado de alguma forma. Ananta não conseguiu entender a explicação de Cronos. Existiam existências que não possuíam alma? Isso significaria que os seres eram como o estado de ser anterior de Sha Jeong-woo. Mas como eles foram capazes de manter suas lendas? Como um material, as lendas reforçam a alma. Assim, era quase impossível para uma existência sem alma manter lendas. Sha Jeong-woo, que adquiriu poder através de várias iterações da roda, foi uma exceção a esta regra. Essas existências não pareciam possuir vida ou morte. Cronos sentiu que essas existências, que se autodenominavam estrelas, eram irregulares, seres que existiam fora do universo normal. Talvez o fragmento estelar que compõe as estrelas consista em uma alma? Essa é a definição de um fragmento, certo? Eles não estão completos. Rhea declarou cautelosamente sua opinião. Ao ouvir isso, os olhos de Cronos se abriram. Eles estão incompletos. Então os fragmentos devoram a alma do hospedeiro e se movem usando as formas físicas do hospedeiro. Sim, no entanto, parece que eles permitem que a alma do hospedeiro sobreviva e pense que está se movendo por vontade própria e de acordo. Esse é um pensamento assustador. Também parece plausível. Cronos não pôde deixar de soltar uma risada exasperada. Ele lembrou que as estrelas agiram como se fossem existências que possuíssem livre-arbítrio. No entanto, com base na avaliação de Rhea, eles podem ser apenas fragmentos estelares que se manifestaram em forma de ser para procurar e adquirir outros fragmentos. Os próprios seres podem nem saber que estavam sendo controlados pelos fragmentos estelares. Então isso significa que a garota chamada Min Sha Yang. Você não acha que seria melhor parar de conduzir sua conversa através da voz física? Uma sombra surgiu entre eles com o dedo indicador nos lábios. Foi Laplace. Cronos rapidamente percebeu que quase cometeu um erro. Mas ainda olhou feio para Laplace. Esse coelho pervertido sempre pensou tão rápido? Por que você está me olhando com tanto amor? Por um momento, pensei muito bem em você. Cronos decidiu desistir de formular qualquer conclusão sobre Laplace. Quanto mais ele tentava entender Laplace, maior era a dor de cabeça que sentia. De qualquer forma, estamos com falta de informações. Não sabemos de onde eles são e também não parece que sejam apenas alguns deles. Primeiro, deveríamos ligar para Jeong-woo. Cronos então cruzou os braços sobre o peito e suspirou pesadamente. Nora, você consegue falar com Jeong-woo? Ananta deu um sorriso amargo enquanto balançava a cabeça. Parece que ele está tendo dificuldades com as linhas mundiais em rápida expansão. Mesmo se eu lhe enviar uma mensagem, demorará um pouco até que ele responda. Parece que pode haver uma conexão entre as linhas mundiais em rápida expansão e esses companheiros Star. Quanto mais linhas mundiais existirem, maior será o número de mutações malucas. O universo provavelmente não era o mesmo que eles lembravam. Isso era o que Cronos estava dizendo. Além disso, isso foi algo que Jeong-woo já havia contado aos membros de sua família várias vezes antes. Para encontrar a forma conhecida como Sha-Yeon-woo, Jeong-woo iniciou a divisão das linhas mundiais. No entanto, quanto mais isso acontecia, maior era o estresse que Jeong-woo sentia ao lidar com as linhas mundiais em rápido crescimento. Ao utilizar seu domínio divino da lei da causalidade, Jeong-woo foi capaz de controlar de alguma forma o que estava acontecendo nas linhas do mundo, mas não teria sido estranho se algo tivesse passado despercebido. Além disso, como havia mais linhas mundiais, havia uma chance maior de figuras de nível imperador aparecerem.
Independentemente disso, uma coisa era certa. Enquanto Min Sha-yang estivesse presente, aquelas figuras conhecidas como estrelas ou o que quer que fosse continuariam chegando. Parecia que a família poderia ser colocada em uma situação mais complicada do que a que enfrentavam dentro da torre. Primeiro, porque não conduzimos uma investigação mais aprofundada sobre as estrelas e tentamos encontrar a pessoa que Sha-yang está tentando encontrar? Talvez a pessoa que ela está tentando encontrar esteja relacionada com o que está acontecendo aqui. Vamos fazer isso. Para uma garota que não abre os olhos há 10 anos, de repente abrir os olhos. Algo deve estar acontecendo. Os reunidos já tinham ouvido falar sobre o passado de Min Sha-yang por Sesha. Todos concordaram que algo aconteceria se atendessem ao desejo de Sha-yang. Qual era o nome da pessoa que ela está procurando? Filho Jai-won. 14 anos atrás, ele frequentou a mesma escola que Sesha frequenta atualmente. Ela também mencionou que ele era relativamente quieto. Sabemos alguma coisa sobre os pais dele ou se ele tinha parentes ou irmãos? Sabemos mais alguma coisa sobre ele? Ele sempre chegava cedo à escola. Não chamava muito a atenção, mas parecia brilhar, pelo menos nos olhos dela. Acho que ele foi o primeiro amor dela? Marido, por que você está interessado nessas coisas? Rhea bateu levemente em Cronos. Devo estar ficando velho. Sempre que ouço falar de jovens e suas histórias de amor, meu interior fica irritado. Talvez seja porque isso me lembra da nossa própria juventude? UGH, esse velho. Hahaha. Rhea estreitou os olhos, mas não parecia estar muito incomodada com o que Cronos disse. Cronos riu levemente. De qualquer forma, filho Jai ganhou. Filho Jai ganhou. HMM. Cronos riu enquanto esfregava o queixo. O quê? O nome lembra alguma coisa? Não, não é isso. Cronos coçou a nuca. É porque outro, filho, apareceu. Tenho certeza que esse, filho, não tem relação com o outro, filho. HMPF. Parece que estou ficando preocupado com tudo à medida que envelheço. Não entendendo o que Cronos estava dizendo, Rhea e Ananta inclinaram a cabeça em confusão. Cronos acenou com as mãos e riu enquanto falava. Ah, algo assim, algo assim. Havia muitos coreanos com o sobrenome filho. Como esse, filho, era um estudante que estudava na Coreia, as chances eram altas de que ele fosse coreano, mas se isso não fosse uma restrição, poderia haver milhares de pessoas com o sobrenome filho no mundo. Embora parecesse uma simples coincidência para Cronos, Cronos não pôde deixar de se sentir um pouco preocupado com a conexão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.